Quem chegar, eu aceito aqui. Então, vamos que vamos. Então, eu estava falando o seguinte. Se essa oração, no lugar desse porquê, fosse a palavra, fosse a conjunção como, essa oração toda viria antes dessa. Então, como estava atrasado, vírgula, saía apressado. Beleza? Seria assim. É isso que ele está dizendo aqui. Então, consecutiva, resultado ou efeito da ação manifesta na oração principal. Então, é resultado ou efeito. Saímos tão distraídos que esquecemos os ingressos. Então, consecutiva é resultado ou efeito da ação. É resultado de alguma coisa. Tá? Tomar muito cuidado, certo? Tomar muito cuidado para não confundir com causal. Uma é a causa porque aconteceu alguma coisa. Certo? Outra coisa é a consequência. Certo? É o resultado. Ó, causal, fator determinante do acontecimento. Consecutiva, resultado. É o resultado. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, essa aqui seria consecutiva. Essa é a causal. Tomar muito cuidado, porque na prova cai muito isso aí e a galera erra. Então, vocês já estão vacinados. Vai cair, vai cair. Vai cair. Confia que vai cair. Beleza? As principais conjunções são... Você esqueceu alguma coisa aqui? Tem um exemplo aqui, né? Consecutiva, resultado, efeito. Tem um exemplo. Saímos tão distraídos que esquecemos os ingressos. Então, esquecer o ingresso foi consequência, foi resultado de você estar distraído. Beleza? Show. As principais conjunções são que, precedido de tão, tal, tanto, tamanho, de maneira que, de forma que. E temos também a comparativa. Comparação com o que aparece expresso na oração principal, buscando entre elas semelhanças ou diferenças. Pode aparecer com o verbo elíptico. Naquele lugar chovia, como chove em Belém. Tem alguém de Belém aí? Ninguém de Belém? Naquele lugar chovia, como chove em Belém. Então, o como é uma conjunção, né, de comparação, obviamente. Certo? Então, está comparando essa oração subordinada adverbial comparativa com a oração principal. As principais condições são... Alô? Acho que é a Sabrina, só para cortar o áudio. Assim como, tal qual, que, do que, como, quanto. Beleza? São as principais conjunções da comparativa. Condicional, circunstância da qual depende a realização do fato expresso na oração principal. Sairei se você der autorização. Então, depende, né, do fato que tiver acontecendo na oração principal. Ele só vai sair se você der autorização. Beleza? Então, essa é condicional. Vai vir, normalmente, o se. Tanto é que já tem aqui, ó. Principais condições, se, que é igual a caso.
caso você der autorização, caso você autorize, certo? Contanto que, dado que, desde que, uma vez que, a menos que, sem que, salvo se, exceto se. São exemplos de orações para condicional, beleza? Conformativa, de conformidade, ideia de adequação, de não contradição com o fato relatado na oração principal. Saímos na hora, conforme havíamos combinado. Então, há uma adequação para não contradizer o fato relatado anteriormente. Saímos na hora, conforme havíamos combinado. Certo? As principais conjunções são conforme, como, segundo, consoante. Concessiva. Tá acabando, hein? Tô vendo que a galera tá aí boladona, né? Caraca, é muito. Mas aí, se você for perceber, galera, é um advérbio. Você vai ter que analisar qual é a circunstância desse advérbio. Tá? Se é de causa, se é de consequência, certo? Se é de comparação, se é conformidade, se é de tempo, se é de lugar, tudo isso. Concessiva. Admissão de uma circunstância ou ideia contrária, a qual não impede a realização do fato manifesto da oração principal. Essa explicação aqui é excelente para a concessão. Concessão, basicamente, é o seguinte. Mesmo que chova canivete, eu sairei. Certo? Admissão de uma circunstância contrária, ou seja, o certo era eu não sair, porque está chovendo canivete, eu vou morrer, né? Mas, ainda assim, eu saí. Beleza? Saímos cedo, embora o espetáculo fosse mais tarde. Certo? Show? Principais conjunções. Embora, ainda que, se bem que, mesmo que, apesar de que, conquanto, sem que, beleza? Então, ó, saímos cedo, embora o espetáculo fosse mais tarde. Ou seja, o certo era eu sair mais cedo. Aliás, perdão, o certo era eu sair mais tarde, porque o espetáculo é mais tarde. Certo? Beleza? As conjunções concessivas sempre aparecem com o verbo no subjuntivo. Tá? Então, o verbo no subjuntivo. O que é verbo no subjuntivo? Alguém pode me ajudar aí? Subjuntivo é o quê? É um modo, né? Galera, tem que estudar verbo, hein? É bom saber verbo, hein? Subjuntivo é um modo. Beleza? Show? Eu estou demorando a falar porque eu estava vendo o chat. Então, é o modo, né? Tem o indicativo e tem o subjuntivo. Certo? Futuro do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Certo? E agora, a nossa temporal. Perdão aqui, galera. O que ele quer dizer com isso? Que os verbos vão estar no subjuntivo. Que vai ter uma conjunção, né? Vai ter uma conjunção. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Se eu fizer, ó,
embora o espetáculo fosse. Fosse, se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. É como se tivesse uma conjunção antes do verbo para você poder conjugar. Esse verbo está no subjuntivo. Por isso que ele está dizendo isso. Os verbos vão estar no subjuntivo. Beleza? Temporal. Circunstância de tempo. Você vai perceber que é uma circunstância de tempo. Saímos de casa assim que amanheceu. Beleza? Então, quando amanheceu, eu saí de casa. As principais conjunções são... Cara, esse material aqui que eu mandei para vocês é sinistro. Ele tem até os exemplos das conjunções. Exemplos em cada uma circunstância. Exemplos das principais conjunções. Explica cada circunstância de advérbio. Cara, é muito difícil. Estou falando, não é porque eu que mandei para vocês, não. Estou falando porque eu já estudei muito. E você achar um material desse jeito é muito difícil. Muito, muito. Então, assim, eu, no lugar de vocês, daria um gás imenso nesse material aí. Show? Principais condições são quando, assim que, logo que, tão logo, enquanto, mal, sempre que, né? Perdão. E aí tem a circunstância de finalidade, né? Final. Com o objetivo e destinação do fato relatado na oração principal. Fomos embora para que não houvesse confusão, com a finalidade de não haver confusão. Certo? A fim de que não houvesse confusão. Show? Então, aconteceu alguma coisa com uma finalidade. Tá? As principais conjunções são para que, para, e essas duas aqui, ó, são as mais comuns de aparecer, para que e para. A fim de que, quando aparecer a fim de que, aí acabou, né? Porque você já sabe que é final. Vai só economizar tempo. Com a finalidade de, acabou, né? Então, a fim de que, com a finalidade de, está no bolso, né? Meu Vascão aqui, ó. Está no Vasco. Vascão. E para que e para. Acabou. Proporcional. Então, tem uma circunstância de proporcionalidade. Né? Uma relação entre dois elementos. Né? De modo que qualquer alteração em um deles implique alteração também no outro. Os alunos saíram à medida que terminavam a prova. Certo? Existe uma relação entre a saída dos alunos e quem fosse terminando a prova, né? Beleza? As principais conjunções são à medida que, à proporção que, enquanto, ao passo que, quanto. Show? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí, galera? Tá tranquilo. Professor, Oi? à medida que e na medida em que são coisas diferentes, né? Ou não? À medida que, na medida em que também pode. Também pode? Ok. Pode. Porque dá um sentido de proporcionalidade, né? À medida que, na medida que tem o mesmo sentido, entendeu? Uma oração pode ser subordinada a uma principal e, ao mesmo tempo, principal em relação à outra. Certo? Ele age como você para estar em evidência. Então, essa oração aqui, ó. Isso aqui é uma oração? Como você? Fala para mim.
Pensa antes de responder. É uma oração? Ele age como você completa. Age. Então, o verbo está elíptico. Está implícito. Então, é uma oração. Ele age como você. Ela é subordinada a ele age e ela é principal para estar em evidência. Show? Beleza? Deixa eu ver se isso aqui é oração subordinada. Porque tem reduzida. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou terminar, né? Vou terminar. Concorda? Melhor, né? Já está no fim. Então, vamos nessa. Então, a NGB, Norma Gramatical Brasileira, que é quem rege todas as regras, tudo em relação à língua portuguesa. Tá rolando um chat aqui, hein? Já está no sangue. Diferença entre restritiva e explicativa. O bizu é que ela tem que ser adjetiva, né? Tem que estar ligada a um substantivo da oração principal. E a explicativa vai vir entre vírgulas e vai ter um sentido generalizador. E a restritiva não vai estar entre vírgulas e vai ter o sentido de particularização. Beleza? Mais alguma dúvida aí, galera? Eu tenho, professor, uma dúvida. Diga lá. Fala aí. Vamos pegar essa oração que o senhor usou agora há pouco. Ele age como você age. Se a gente parasse por aqui, esse como você age, como é que a gente classifica ela? Você falou que o como sempre vai ser advérbio de modos. Como é que fica essa oração, a classificação? Ele age como você age aí. Essa é a pergunta da aula, sinceramente. Você viu aqui alguma oração modal? Não. Você viu? Não viu, né? Existe oração subordinada adverbial modal? A gente viu? Rola aí para cima. Rola aí. Tem modal aí? Alguém viu modal? E aí eu te levo aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Conformativa. Vê se responde aí a pergunta que você me fez. Responde, né? Beleza? É conformativa. Beleza. Show? Começou Entendi. com qual conjunção? Como? Ó, ele age conforme você age. Como você age. Que tem uma ideia de adequação, de não contradição com o fato relatado. Beleza? Show? E Show. excelente pergunta, tá? Parabéns. Deixa eu terminar aqui. Aí ele botou aqui, ó, as orações adverbiais modais. Algo errado não está certo. Ó, a NGB não faz referência. Não faz referência às orações adverbiais modais e locativas, ou seja, local, com advérbio de lugar, introduzidas por onde falou sem que ninguém notasse.
estaciona-se sempre onde é proibido. As subordinadas reduzidas, agora falou da reduzida, né? Então ele não faz referência às adverbiais modais e locativas, realmente não faz. Não faz referência. Você vai ter que analisar, certo? Vai ter que analisar. Beleza? E como não faz referência, não vai cair na prova. Show? Não faz referência. Então, como é que vai cair uma prova, uma coisa que a NGB não faz referência? Beleza? A subordinada reduzida. Eu já tinha até falado uma vez alguma coisa sobre isso, né? Mas vamos lá. Apresentam duas características básicas. Não é introduzida por conectivo. Agora larga tudo, para tudo e olha para cá. Não é introduzida por conectivo. De novo, não é introduzida por conectivo, mas equivale a uma oração desenvolvida. É uma oração normal, só não tem conectivo. Apresenta verbo, esse é o bizu. O verbo numa das três formas verbais. Quais são as três formas verbais? Me ajuda. Infinitivo, gerúndio, particípio. Beleza? Então, ela vai ser uma oração que não vai ter conectivo e os verbos vão estar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Se tiver no infinitivo, reduzida de infinitivo. Se tiver no gerúndio, reduzida de gerúndio. Se tiver no particípio, reduzida de particípio. Beleza? Não é a falta de conectivo que determina a existência de uma oração reduzida, e sim a forma nominal do verbo. Classificam-se em reduzida de particípio, gerúndio ou infinitivo, em função da forma verbal que apresenta. Caramba, William, você falou uma coisa e o bicho está pegando aqui. Vocês falaram uma coisa... Só um segundo. Vocês falaram uma coisa, você falou uma coisa, e aqui está escrito outra. Não, está escrito exatamente o que eu falei. Olha só. Não determina a existência da reduzida, e sim a forma verbal. Ó, reduzida de gerúndio. Reduzida de particípio. É isso que ele está falando aqui. Reduzida de particípio, gerúndio infinitivo, em função da forma verbal que apresentam. Ó, reduzida de infinitivo pode vir ou não precedida de preposição. Pode ou não vir precedida de preposição. Geralmente são substantivas ou adverbiais, raramente adjetivos. Certo? Então, você vai decorar isso aqui? Claro que não. Se pode vir adjetivo, você vai ter que analisar a oração. No português, você não decora nada. Uma coisa ou outra você decora. O que você decora no português? Transitividade verbal. Né? Quer decorar? Show! Pode ser que você passe? Pode. Pode ser. Mas se você ficar decorando tudo, vai cair alguma coisa que não estava dentro daquilo que você decorou e você vai errar. Então, preste atenção. As aulas que eu tenho feito com vocês não tem decoreba, vocês já perceberam isso. É uma maneira de ensinar que eu trago desde lá de trás, que eu aprendi com uma professora chamada Cláudia Assad. Cláudia Assad, eu nunca mais me esqueci do nome dela, que ela era sensacional. Ela, assim, pouquíssimas coisas ela admitia que tinha que decorar, assim como eu estou falando da transitividade verbal, né, da regência, né? Mas ela falava, olha, se você for decorar a língua portuguesa toda, você não vai passar na prova. Aí eu falei, caraca, aí eu comecei a prestar atenção na aula. Cara, ela explicava, e tudo que eu estou explicando para vocês é exatamente da maneira como ela me explicou. E aí, graças a Deus, eu passei em vários concursos, né? E vestibular também. Mas vamos nessa, que a gente não está aqui para falar de mim, né? Estamos aqui para falar da aula.
Então, beleza. Isso aqui precisa decorar? Não, não precisa. As orações adverbiais, em geral, vêm precedidas. É claro que a adverbial vai ter um conectivo que vai vir na frente. A gente acabou de ver isso. De preposição. Como, para. Entretanto, as proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas. Você vai ver isso na hora, né? Precisa decorar isso? Não precisa. Algumas orações reduzidas de infinitivo merecem atenção. Vem depois dos verbos. Tá? Vem depois dos verbos deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, olhar, sentir. E outros verbos causativos e sensitivos. Né? Causativo, deixar, mandar, fazer. E sensitivo, ver, ouvir, olhar, sentir. Beleza? Deixei-os fugir. Igual a que eles fugissem. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Né? Que nesse caso, oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Ah, então eu tenho que classificá-la normalmente e no final dizer qual é a redução. Exatamente. Em relação à forma verbal. Ah, tá. Então é fugir infinitivo. Show. Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Ah, então esse nome todo que a gente já sabe agora de cor, ele é... Cada coisa tem um significado? Exatamente. Exatamente. E o que acontece? Muitos alunos, eles querem saber fazer sem antes ter a teoria. Não vão conseguir fazer nunca. Tem que primeiro ter a teoria, entender o que significa cada palavra e depois classificar. Eu tenho certeza que agora essa matéria para vocês não é mais nenhum bicho de 7 cabeças. O que eu te aconselho? Pega o material, dá uma lida nele de novo, relembra aquilo que nós falamos e vai para o exercício. Vai para o exercício. E você agora vai para o exercício muito mais preparado. Você pode pegar qualquer exercício de oração subordinada da sua prova que você vai saber fazer. Ah, mas como assim? Eu garanto. Pô, mas a gente nem fez exercício ainda. Eu garanto. Pode pegar. Beleza? Então vamos lá. Este é o único caso em que o pronome oblíquo exerce função sintática de sujeito. Caso de sujeito de infinitivo. Então, sujeito de fugir, né? Sujeito de fugir. Beleza? Sujeito de infinitivo. É o único caso, tá? Aí esse é um bizu que eu nunca vi. É difícil, né? Cair isso aqui em prova, mas se vocês perceberem isso, que é um verbo causativo com uma oração reduzida de infinitivo, né? Isso aqui é sujeito de fugir. Beleza? É isso que ele está falando. Reduzida de gerúndio. Tá rolando chat aí? Deixa eu ver. Tá rolando chat. Que não entendi. Só entendendo mesmo. O que é isso? De 7 não, mas umas 3 ainda tem. Não entendi. É que eu estava comentando na hora que você estava falando, professor. Que não, só entendendo mesmo. Se o cara for decorar... Exatamente. Cara, esse nome é muito grande. Não dá para decorar, não. Não tem como. Eu, na minha humilde opinião, acho. Não tem como. Imagina só, cara. O português você tem que decorar, sim, algumas coisas. Né? Mas se você for decorar o português todo, cara, não tem ser humano que aguente. Não tem. Eu, como professor, né? Eu não tenho a língua toda decorada, eu tenho que estudar para dar aula para vocês. Todos os professores fazem isso. É um professor ou outro que dá aula já há 30 anos, 20 anos,
que vem aqui e começa a falar blá, 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 porque ele dá aula todo dia daquilo ali há 20 anos. Mas mesmo ele tem que estudar para vir dar aula. Mesmo ele tem que estudar para vir dar aula. Por quê? A língua portuguesa é imensa. Pô, você tem 10 classes gramaticais e não sei quantas funções sintáticas. Imagina, você vai decorar isso tudo? Não tem como. Não tem como. Não, sou diferenciado não, pô. Não, acontece o seguinte, cara. Eu fiz uma live ontem, tá lá no meu canal, falando da minha história. E acontece o seguinte, eu tive que estudar muito, porque a minha realidade não é diferente da de vocês. Eu sempre estudei em escolas horríveis. Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. É um lugar assim que, infelizmente, a educação é muito ruim. Muito ruim. E eu tive que buscar isso. Então, por exemplo, Horrível, mestre. por exemplo, tem alguém de São Gonçalo aí? Eu? Tem não? Eu? Quem? Nicolas? Tu mora onde? Eu moro na Zé Garoto. Pô, eu morei no Mutondo a minha vida inteira. Tem família na Trindade, tem família no Mutuá. Eu estudei nos concorrentes aí de São Gonçalo, né? E, cara, eu tive que buscar. A minha realidade não é diferente da de vocês. No meu primeiro ano de curso, eu não entendia nada. Eu cheguei na minha prova no meu primeiro ano, eu não consegui fazer uma questão, né? De conseguir mesmo, sei lá, conseguia fazer. Eu só comecei a aprender de verdade no meu segundo ano de curso, que é quando a cabeça, o mundo se abre, né? Você já viu a matéria, você já teve contato, você entendeu mais ou menos, e aí, como você está no seu segundo ano, você está prestando muito mais atenção, porque você quer muito, você começa a entender tudo. Né? Quem estiver na situação está se identificando, eu tenho certeza disso. E aí, cara, começou e eu fui batalhando, cara. E eu sei, né, que eu tive que arrebentar de estudar dia e noite sem parar, eu não fazia nada, só estudava. Só estudava. E eu estudei muito. Matemática, física, português, redação, muito, muito. E hoje, graças a Deus, eu consigo dar aula. Mas mesmo assim, eu tenho que me preparar para dar aula. Porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo de matemática, eu não sei tudo de física, nem sei tudo de língua portuguesa. Para eu vir aqui dar aula para você, eu tenho que estudar. Mas eu estudo, eu monto uma aula, como está o material aqui excelente, eu já tenho esse material há anos. Né? E aí eu venho aqui para dar aula para vocês. Né? Se eu for, por exemplo, dar uma aula para vocês agora de matemática, dependendo do que seja, eu vou ter que estudar para caramba. Não é? Chega algumas matérias que você mais se identifica, na hora você chega e tum, arrebenta, porque você se identifica. Você sabe aquilo ali. Não que eu não saiba as outras, mas uma coisa ou outra sempre você esquece um pouco. É normal. Agora, preste atenção. Se isso acontece comigo, que dou aula, eu já estudei muito, imagina com vocês se não vai acontecer. Vai. Para isso você tem que estudar todo dia. Todo dia. Não tem jeito. Você só passa na prova estudando muito todo dia. Né? Tirando o domingo para descansar. E o sábado ou o domingo para fazer simulado, depois de simulado descansa. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se quiser saber mais dessa história aí, tem lá no meu canal, Passando o Bizu. Quem não se inscreveu, se inscreve, vale a pena, não é nada custoso, não vai te custar nada, é de graça mesmo, é para ajudar. E assiste a live que eu fiz, botei lá ontem, tá muito legal. Quem quiser assistir, eu recomendo, entendeu? Por quê? Porque é uma história de vida que não é diferente da de vocês. Né? As dificuldades que vocês estão passando são as mesmas dificuldades que eu passei e consegui. Então você também consegue. Show? Então vamos nessa. Reduzida de gerúndio.
né? Geralmente é adverbial. Aí é uma coisa que também a gente não precisa decorar. Você vai ver, não precisa decorar isso aqui. Quer decorar? Ah, eu quero muito. Beleza, vai fundo. Não precisa decorar isso, tá? Eu acho que a partir daqui você vai falar das reduzidas, né? Aquelas coisas que você não precisa decorar. O que a gente já explicou de reduzida para você já está excelente para você fazer. Você vai conseguir. Cai reduzida na sua prova? Cai, mas é raro. Cai, pode cair, mas é raro, tá? Muito raro. Eu acho que mais para oficiais, assim, de repente, mesmo assim também é raro, tá? Então, assim, faltam 3 minutos aí. O que eu vou fazer? Na próxima aula, ou então eu gravo um vídeo que eu estou devendo a vocês, que eu falei que ia gravar e não tive tempo, até também porque as últimas semanas foram muito intensas para mim, porque foi semana da minha promoção, né? Foi semana da minha promoção, então tive muito trabalho, muitas coisas ligadas a isso, eventos que eu tive que participar, não tive tempo mesmo. Eu tive até que mudar a aula de terça para hoje. Não tive como dar aula na terça. E os dias têm sido muito longos, né? O que eu vou fazer? A próxima aula vai ser só de exercício de oração subordinada, ou eu gravo uma aula só de exercício, eu fazendo, vocês assistem depois, só de oração subordinada. E vocês já perceberam que dentro de orações subordinadas tem praticamente toda a sintaxe, né? Praticamente toda a sintaxe. E aí, cara, eu acho que a melhor matéria que eu gosto de aula é essa, porque é uma abrangência muito grande de toda a língua portuguesa, praticamente, né? Assim, de parte gramática, de análise sintática, tá? A gente vai encerrando por aqui. Hoje a gente foi dose dupla, 2 aulas direto aí. Vamos ver se na próxima a gente consegue começar na hora certa. Hoje eu tive que esperar um pouco, o nosso amigo aí, mas faz parte. Se precisar também outro, é só me avisa antes, que eu dou uma segurada para todo mundo participar. A intenção é sempre ajudar. Beleza, galera? Fiquem com Deus aí. Um forte abraço. Eu mandei já os exercícios para vocês. Tentem fazer, porque a gente vai arrebentar. A próxima vai ser só exercício, beleza? Forte abraço. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Aproveita aí que tem 1 minuto. E a GS caiu. Caiu o quê? Reduzida? Ah, tá. Caiu mesmo? Pô, legal, hein? Então, você conseguiu fazer? Diz que leu o material antes. Se você tivesse lido o material antes, acho que você teria feito, hein? Fala aí, conseguiu ler? Foi a Maristane, né? Conseguiu ler? Show de bola! Porra, parabéns! Foi bem na prova? Tem alguém de Manaus aí? Tem alguém de Manaus na área aí? Tem. Quem? Poliana? Sim. Em dezembro eu estou chegando em Manaus. Vou ficar aí.